Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Vistoria Cast, um episódio focado em vistorias, especializado nesse setor e na jornada de locação. Aqui falamos sobre o impacto da vistoria no mercado imobiliário, trazendo insights, tecnologias, boas práticas e as principais tendências do setor. E no episódio de hoje, vamos falar sobre desocupação após a saída do inquilino, um assunto polêmico aí entre as locações. Então, se você trabalha com locação, vistoria e quer entender como isso impacta diretamente no seu negócio, já sabe, o seu lugar é aqui. Roda a vinheta e bora para o próximo episódio. Agora sim, começamos oficialmente o nosso episódio. Muito prazer, meu nome é Aline Mendes. Eu sou especialista em vistorias humanizadas, apaixonada por esse setor e também sobre a consciência desse trabalho para as pessoas. E hoje a gente vai falar de algo que é polêmico aí nas desocupações, ali nas locações, aliás, falando de desocupação. E eu trouxe alguns dados relevantes com relação a esse assunto. Então, as desocupações dos imóveis alugados frequentemente enfrenta muitos desafios e podem acarretar prejuízos e muita dor de cabeça em todas as partes envolvidas nesse processo. E entre os principais problemas na desocupação, a gente tem profissionais desqualificados, a ausência de transparência e a lentidão em todos esses processos. E para aprofundar mais esse assunto, temos um convidado aqui super especial, que trouxe uma solução incrível para o mercado para ajudar nesse momento delicado da jornada de locação. Então, fica comigo até o final, que vocês não podem perder esse episódio que está incrível. Já aproveita e segue lá o VistoriaCast no @VistoriaCast. Pode seguir também nas redes sociais, @SomosGrupoRV. E também o Juliano, depois, já dei um spoiler aqui de quem vai ser, o Juliano vai passar as redes sociais da Reparo Fácil. Mas é com grande satisfação que receber aqui hoje o meu convidado, que tem revolucionado no setor imobiliário com a sua visão empreendedora e soluções inovadoras. Eu vou ler um pouquinho aqui da história dele. Ele é CEO da Reparo Fácil Desocupação Facilitada, uma empresa pioneira nesse segmento de desocupação de imóveis para locação, que já conta com 13 franquias no Brasil e 2 unidades próprias. Além disso, ele é multifranqueado da Rede Vistorias, com 6 unidades operando em diferentes estados, gerando 50 empregos diretos. O Juliano tem ampla experiência no setor de franquias e gestão de negócios. O nosso convidado começou a sua trajetória em grandes empresas nacionais, gerenciando contratos para clientes como a Petrobras, Polo Naval, mas em 2016 ele decidiu seguir o seu espírito empreendedor, abrindo um restaurante voltado exclusivamente para a teleentrega. E seu envolvimento com o setor imobiliário começou em 2019, quando ingressou na construção civil, trabalhando em steel frame até conhecer a Rede Vistoria e adquirir a sua primeira franquia. Em 2022 e 2024, ele foi gerente de franquias do Grupo RV, ajudando no crescimento e na construção da Rede Vistorias. Hoje, à frente da Reparo Fácil, sua missão é clara: tornar a empresa a maior referência ali no mercado imobiliário, no segmento de desocupação de imóveis, facilitando o processo para as imobiliárias, proprietários e inquilinos com eficiência e rapidez. Bom, Juliano é natural de Pelotas, casado com a Juliana, é pai do Vinícius e da Júlia, e eu tenho o prazer hoje de receber o Juliano aqui no podcast. Seja muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Aline. Nem sei se mereço tanto essa apresentação. Te agradeço muito. Na verdade, aceitar esse convite aqui é uma honra pra gente, né? Tá participando do podcast. Um podcast que é direcionado para o mercado imobiliário, um podcast que fala dessas dores, né, que o mercado imobiliário tem. Vistoria, desocupação, reformas, né? É uma dor de forma geral. A gente, como consumidor, já tem essas dores de reformas, desocupação mais ainda, as imobiliárias passam muito por isso. Então, assim, é um prazer que o nosso papo seja alegre, o nosso papo traga bastante informação para as pessoas e que a gente consiga, lá no final, ajudar de alguma forma as imobiliárias, os próprios inquilinos e também os proprietários, né? Nesse momento que ainda é doloroso na hora da desocupação.
Mas não vai ser mais, né, Juliano? Não, tá melhorando. Tá melhorando. Bastante. Tá melhorando bastante. Os últimos anos é referência para essa melhora, né? É Com isso. E a certeza. gente levar essa solução é o nosso principal objetivo, né? Isso. Ter essa transparência. Esse podcast é para trazer transparência dentro do que hoje a Rede Vistorias faz. E tu, como multifranqueado, e trazendo também a Reparo Fácil para dentro do teu espírito empreendedor e enxergando isso como uma solução do mercado também, é realmente para facilitar e para trazer essa solução para o mercado. Com certeza. Então, beleza, Juliano. Falando ali, eu quero saber um pouquinho, né, de como que... Um pouquinho não, né? Quero saber tudo, bastante coisa. De como que surgiu aí a ideia da Reparo Fácil. A gente sabe que é uma dor do mercado. A gente que trabalha no mercado há anos, a gente sabe disso. Mas é uma solução inovadora. Poucas pessoas se arriscam dentro desse setor, digamos, desse nicho dentro da locação, porque a gente acha que é só incomodação, mas porque não tem um processo bem claro, né? Então, conta para mim um pouquinho aí como que tu enxerga essa relação das vistorias com o Reparo Fácil. Claro. Aline, como tu disse, eu sou multifranqueado da rede, né? Eu tenho hoje, são 6 franquias que eu tenho do Grupo RV. Então, eu atuo desde 2019 no mercado de locação, né? 100% voltado para esse mercado. Eu, desde o início da minha jornada, eu fui entender muito bem como é que esse mercado funcionava, né? Como é que as imobiliárias ganhavam dinheiro, como é que a gente poderia agregar o nosso produto, o nosso processo nas imobiliárias. E a partir daí eu comecei a ver, desde 2019, que essa parte de ocupação ainda é uma das grandes dores, né? Então a Rede Vistorias veio, revolucionou o mercado, né? Ainda tem muita coisa a fazer, mas eu tenho certeza que hoje a gente não imagina mais esse segmento sem vistorias profissionais, né? Como é o caso da Rede Vistorias. Só que no momento final ali, que é realmente executar o serviço, a gente não tinha até o momento uma empresa especializada. Eu acabei fazendo isso lá atrás, na minha primeira franquia da rede, num processo mais regional, né? Trazendo uma empresa parceira para fazer as reformas das imobiliárias que a gente atendia. E fui entender um pouco desse mercado e percebi que realmente transparência, um processo sendo feito de uma forma única, as coisas são mais fáceis e não é uma dor tão grande assim. É só a gente poder ter processos que as coisas acontecem de uma forma mais concreta. E aí, desde lá, eu fui entendendo e pensando de uma forma de trazer isso para o mercado como um todo. E não é fácil, né? Passou vários momentos nessa trajetória de 2019 para cá, onde eu pensei e avancei em algumas partes até chegar ao modelo atual da Reparo Fácil. Passei por dentro do Grupo RV, atuei 2 anos aqui dentro da franqueadora, na parte de gerência de franquias. Isso também me abriu um leque para conhecer de forma geral, né, as franquias pelo Brasil inteiro. E acabou que fui entender melhor, né, como é que isso tudo funcionava. Oi, Juliano, e aí, assim, como gerente das franquias ali, e tu conseguiu ter contato com os franqueados, né, de várias regiões, tem diferença nas regiões com relação a essa questão do reparo, das vistorias no final ali, de alguma cidade ter um custo mais alto, imobiliárias ter um processo diferente ali de fazer isso? Sim. Hoje ali, o Brasil é muito grande, né? Então, hoje a gente tem perfis diferentes referente a custos, né? A modelos de negócio. Sim. A gente tem regiões, né, que as imobiliárias elas atuam fortemente nessa parte de reparo. Tem regiões que as imobiliárias não se envolvem, elas só vão entender e verificar após vistoria se tudo foi feito ou não. Então, assim, isso com certeza. Mas a dor é a mesma para todas, né? Assim, a desocupação ela tem um momento final que precisa o imóvel ser devolvido conforme ele foi recebido, né? Tirando as ações do tempo. Então, nesse encaixe, né, que a gente buscou achar uma solução para isso. Então, eu acabava vendo, junto com as franquias, que realmente era uma dor do mercado, as imobiliárias, né, que hoje as grandes imobiliárias do país atuam com a Rede Vistorias, elas sempre trouxeram, né, essa demanda. A Rede Vistorias é excelente, mas ela vai até o ponto de nos dizer tudo que a gente precisa fazer, né? Então, esse é o nosso papel, né? Assim, constatar o que realmente como o imóvel está na entrada
E a gente, no final, dizer, olha, essas são as diferenças conforme a lei do inquilinato, né? De forma transparente, de forma clara, mas a gente finaliza o nosso processo ali como vistoria. E a partir daí, a imobiliária precisava trazer alguém para realizar esse serviço, né? E a Reparo Fácil se encaixou aí, né? A gente acabou entendendo dentro disso, né? Onde a gente podia se encaixar, quais eram as dores das imobiliárias, com quem que elas tinham que relacionar naquele momento. E a gente se encaixou nesse processo e tirou do papel, né, aquela ideia que eu vinha trabalhando há algum tempo. E a Reparo Fácil nasceu em maio do ano passado com esse objetivo, ser transparente, criar processos e realmente concretizar a jornada de locação, né? Hoje a rede de vistorias, ela tem hoje toda a jornada de locação dela, vistoria de entrada, a gente tem a parte de garantias locatícias, a gente tem a parte da jornada no decorrer da locação e a gente tem a concretização com a vistoria final. E aí agora a gente tem a Reparo Fácil, né, como um parceiro para execução desses serviços necessários para o término do processo de locação de cada inquilino. Certo. Ô, Juliano, e me conta um pouquinho como que é o processo da Reparo Fácil. Claro. Como é que a imobiliária solicita o serviço? Como que faz para... né? Como que é isso na prática? Certo. Na verdade, a gente hoje é um modelo de franquia, né? Entende-se que para a gente poder, em cada região, gerenciar bem esses processos, né? Entender cada região, como a gente conversou, né? O Brasil é muito grande, então cada região tem o seu modelo de fazer. A gente decidiu partir para um modelo de franquias, onde lá na ponta a gente tem um franqueado focado naquela região, no conhecimento que ele tem e atende aquelas imobiliárias que ele já tem de relacionamento, né? A partir daí, a gente hoje tem uma tecnologia própria que a gente tirou do papel, né? A gente criou do zero uma tecnologia voltada para reparos, né? Para o nosso franqueado. Essa tecnologia, ela faz todo o processo, né? Desde a interligação com a imobiliária, interligação com o inquilino e também interligação com o prestador de serviço, né? Mas do lado de cá existe um gestor, né? Existe uma empresa que vai gerenciar esse passo a passo junto às empresas, né? Aos contatos necessários. Vai alimentar as informações. Vai alimentar as informações, né? Então hoje, o nosso processo inicial junto à imobiliária, a gente cria as parcerias com as imobiliárias parceiras, né? A partir disso, o primeiro passo da imobiliária é atuar dentro da nossa tecnologia solicitando ou indicando o seu inquilino na hora do início da desocupação do reparo, né? Então, a gente antecipa processos, Aline. A gente, no momento que o inquilino dá o aviso de ocupação, através da lei do inquilinato, né? Ele tem necessidade de avisar com 30 dias de antecedência, né? A sua saída do imóvel, né? Então, naquele momento, a imobiliária nos conecta com esse inquilino e a gente vai, nesse imóvel, realizar uma pré-vistoria, que a gente chama, né? Onde a gente, junto com a vistoria de entrada, identifica, com ele ainda morando, né, no início do período de desocupação, as necessidades de melhoria e de deixar os itens conforme ele recebeu. Tá? A partir daí a gente gera o orçamento para esse inquilino e no terceiro, quarto dia de período de desocupação ele já tem os dados do que ele precisa fazer, o custo que ele vai gastar com aquela reforma, né? Se caso ele tenha algo a fazer, né? Porque às vezes não tem, né? Às vezes o imóvel, o inquilino preservou, cuidou, sim, né? Então, tudo o que ele precisa fazer. E aí, a partir daí, a gente realiza o serviço, ainda dentro do período de desocupação de imóvel, né? Entendi. Então, hoje, o padrão nacional, né? A gente se acostumou, né? A dar o aviso da desocupação, seguir morando no imóvel por mais 20, 25 dias e no final daquele período de ocupação, a gente fazia a vistoria de saída. Deixar tudo para a última hora. E aí, identificar os problemas existentes, né? E a partir daí, a gente buscar os prestadores de serviços, né? O pintor, o eletricista, o hidráulico, a faxina, que são vários prestadores, né? Para a entrega do imóvel, existem várias coisas a serem feitas, né?
E a Reparo Fácil uniu isso, né? Então, a Reparo Fácil, ela antecipa o processo, a gente entrega para o inquilino o prazo que a gente precisa para realizar aquele serviço, ele fica sabendo no início do período de ocupação, então ele consegue se programar até para desocupar o imóvel dentro daquele período, né? E que a gente consiga realizar o serviço e a partir daí ele faça a vistoria com tranquilidade, a vistoria concretize que foi tudo realizado, né? E a partir daí ele possa entregar o imóvel dentro dos períodos dos 30 dias, que é de lei, né? E que ele não pague mais por aluguel, que o proprietário não perca o time de uma nova locação, né? Isso. Que a imobiliária não tenha um problema ali de relacionamento com as partes. Então, a ideia de antecipar o processo é justamente unificar essas partes, né? Para que esse processo seja mais tranquilo, mais transparente. Legal. E assim, a própria Reparo Fácil vai lá no imóvel enquanto ele está morando. Ah, legal. E aí as imobiliárias têm quando contrata o serviço da Reparo Fácil, eles já comunicam a vocês qual o imóvel que vai desocupar e vocês já fazem todo esse contato. E tem, na verdade, uma solução bem assim confortável para o inquilino. É isso aí. Né? Porque hoje a nossa pré-vistoria ela não gera custo algum ao inquilino, né? A gente vai lá justamente para ajudar ele no período de desocupação, né? Sim. Então hoje os nossos profissionais que vão lá fazer uma pré-vistoria, ele conhece a lei do inquilinato, ele entende o que esse inquilino precisa fazer para desocupar o imóvel, né? Ele cria esse relacionamento entre as partes, né? Então hoje, no momento que existe uma desocupação, a imobiliária ela tem que relacionar com várias partes, né? Ela precisa relacionar com o inquilino para poder mostrar para ele todas as necessidades de ocupação. Ela precisa relacionar com os prestadores de serviços, né? Mesmo sendo parceiros dela ou não sendo parceiro dela, ela precisa ter esse relacionamento, porque existem coisas que dependem de aprovação da imobiliária, de relacionamento junto ao proprietário. E ela tem que relacionar com o proprietário nesse momento também, né? Porque o proprietário ele precisa aprovar algumas mudanças que às vezes precisa acontecer numa locação de 1, 2 anos. Às vezes existem uma troca de um serviço por outro, né? Melhorias que o imóvel aconteceu, que tem que se trocar por algo que não vai ficar tão bom numa saída de um inquilino, né? Então, essas conexões que a imobiliária precisa fazer é o que a gente faz em parceria com a imobiliária, né? Então, hoje, quando a imobiliária vira nossa parceira, a gente se encaixa ali no meio dessa conexão. A imobiliária, ela fica fazendo o que ela sabe fazer, que é realmente locar, atender o seu cliente, trazer novos proprietários, gerenciar o contrato de locação, os recebimentos, e a gente faz essa parte da desocupação, né? A gente relaciona com o inquilino, a gente mostra para ele as necessidades de melhoria, gera os custos para que ele possa realizar aquele serviço, a gente relaciona com todos os prestadores de serviços necessários e a gente também relaciona, quando necessário, sempre com o proprietário, né? Para alguma aprovação, a gente tem N exemplos, né? Assim, tonalidades de tinta que a gente precisa aprovar com o proprietário porque aquela tonalidade não existe mais, né? A gente tem exemplos como armários que, se tu troca somente uma porta, ele fica com a tonalidade diferente da outra, né? Então, são várias coisas que fazem com que esse processo hoje não seja tão tranquilo, né? Que o proprietário às vezes não aceite algumas coisas, que o inquilino não aceite pagar algumas coisas, e a gente é o meio-campo desse processo. A gente que ajuda as partes a entender qual é a melhor solução para que esse imóvel seja entregue de uma forma mais tranquila e transparente. Vocês fazem a intermediação. A intermediação. Legal. Então, hoje a gente tem os nossos parceiros, prestadores de serviço, a gente gerencia o processo como um todo, a gente faz a entrega, né? Então, a gente está realizando uma pintura, a gestão dessa pintura é nossa, a responsabilidade é nossa, né? Com os parceiros que estão acoplados a Reparo Fácil em cada região. E tem prazos, claro, né? Para entregar, e aí vocês também fazem toda essa parte. Toda essa parte. Na hora que a gente gera o orçamento, né? É uma das coisas principais, né, Aline? Porque o inquilino, ele deu um aviso de ocupação e daqui a 30 dias ele vai desocupar o imóvel, né? Qual é o melhor caminho? É que em 30 dias ele consiga resolver todo o processo, né? Então, quando a gente entende o que ele precisa fazer, se é uma pintura, uma faxina, uma reforma elétrica ou hidráulica, para isso a gente tem um prazo de execução, né? Então, bom, hoje a média, de forma geral, de uma desocupação hoje é de 5 a 6 dias. Essa é a média que a Reparo Fácil atua, né? Com isso, o inquilino ele já sabe qual é o momento que ele tem que desocupar o imóvel, né? Porque ele sabe o prazo que ele tem para pedir uma vistoria, para que aquela vistoria seja realizada, para que ele possa, no final dos 30 dias, ter o imóvel pronto para ser entregue, né? Que é o que vai, para ele como inquilino,
ser melhor. Não tem Claro. gastos com isso, não tem gastos de dias a mais de aluguel. Para o proprietário também, né? Reduz tempo de vacância do imóvel parado. A gente percebeu muito nesse processo que hoje a falta de imóveis no país ela é grande, né? Sim. O crescimento da locação, né? Se estima aí que nos próximos 8, 10 anos a gente cresça mais de 10% em locação, né? O mercado mudou. Então falta imóveis no mercado. E a gente percebe que o proprietário tem perdido muito time de locação. Né? Então, assim, às vezes o imóvel ele vai ser desocupado, já se sabe disso, Sim. tem inquilino para aquele imóvel, né? Só Tá. que aquele imóvel não está pronto para ser entregue. Né? E aí o novo inquilino que gostaria daquele imóvel está pegando um outro imóvel e aquele imóvel às vezes perdeu aquele time e aí às vezes ele fica 30, 60, 90 dias parado, né? Porque perdeu aquele inquilino destinado para aquele tipo de imóvel, né? Então, hoje é o nosso time, né? O prazo é das grandes coisas da onde a gente tem um foco muito grande na hora de realizar os nossos serviços. Legal. E assim, vocês fazem aquilo que a imobiliária não gosta de fazer, né? É isso aí, é isso. Na verdade, a imobiliária não é preparada para isso, né, Aline? Não é preparada, não é que não gosta, é que não sabe. Quando a gente gosta, a gente, né? A gente sabe fazer, a gente acaba gostando. É isso aí. Eu digo muito, né? Eu sempre disse para as imobiliárias, né? Como franqueado da rede, que não que a imobiliária não saiba fazer uma boa vistoria, né? Não tem a capacidade de fazer isso, mas ela não nasceu para isso, né? A imobiliária nasceu para comercializar, para alocar, para vender, né? Sorriso no rosto, aquela galera ali pronta para fazer o atendimento e trazer para aquela pessoa o imóvel que ela quer, tanto para alocar como para venda. Então, a vistoria sempre foi vista como um bichinho feio ali, né? No meio de tudo isso, né? E aí a gente chegou, né? E consegue ajudar as imobiliárias realizando as vistorias com tecnologia, com qualidade. E a Reparo Fácil vem no mesmo sentido, né? Assim, a imobiliária não é feita para esse momento de ocupação, para pensar na reforma, para pensar na troca da luminária, na cor da tinta, comprar material. Não, ela foi feita para comercializar. Ela só precisa do imóvel para alocar de novo, né? Isso ela sabe fazer muito bem feito. Então, foca nisso, né? A gente resolve o resto para ti. E ainda bem que a gente está aqui para resolver, né? É isso aí. Esse é o nosso papel, Esse né? é o nosso papel. Imagina se a imobiliária não tivesse pessoas que gostam de trabalhar com vistoria. Porque não é todo mundo, né, Juliano? Não é, com certeza que gosta. Não é. As pessoas dizem para mim, como é que tu gosta de trabalhar com vistoria? Eu gosto, entendeu? É porque a gente enxerga a solução onde eles enxergam o problema. É isso aí. A gente se encaixa muito nisso, né, Aline? Eu sou de Pelotas, tu é de Rio Grande, né? Isso, A gente é muito próximo lá e a gente se encaixa muito nisso, porque eu também sou apaixonado por vistoria, né? A minha vida é a vistoria, né? A minha vida, assim, eu sou natural de Pelotas, já morei em Santa Maria, hoje eu moro em Florianópolis, tudo porque a vistoria me fez todo esse processo. A Reparo Fácil hoje é um resultado de eu gostar de vistoria, de eu conhecer esse mercado e de eu trazer uma solução para ajudar ainda o complemento dessas vistorias, né? Então eu também sou apaixonado desse né? mundo. Então, assim, não tem como dar errado. Não, com certeza. Juliano, agora em maio vai fazer 1 ano da Reparo Fácil? 1 ano. Isso, Aline. Aconteceu assim muito rápido, né? Me traz esse overview que eu quero escutar. Isso aí, legal. Eu atuei até abril do ano passado, 2024, como gerente de franquias no Grupo RV, na rede de vistorias. E em maio, eu resolvi sair. Em maio, eu comecei esse projeto, né? A ideia do projeto era, 2024, a gente estruturar o projeto, né? A gente trabalhar com tecnologia, a gente abrir as 2 unidades próprias, né? Que hoje temos, que é Florianópolis e Goiânia. E a partir de 2025, a gente começar a estruturar a expansão, que era realmente a venda de franquias para o Brasil. A gente abriu a primeira unidade em início de junho, 15 dias depois a gente abriu a segunda unidade, primeiro Florianópolis, depois Goiânia. E os primeiros 90 dias das 2 unidades, eles foram, assim, muito acima de qualquer expectativa que a gente tinha, né? A gente trouxe grandes parceiros muito rápido, né? Aqui em Florianópolis, algumas imobiliárias parceiras que têm um histórico de muitos anos nesse mercado. Goiânia, da mesma forma, né? Hoje, as 2 maiores imobiliárias de Goiânia são nossas parceiras, né? Na parte na Reparo Fácil, assim como na rede de vistorias. Então, aconteceu muito rápido, né? E acabou dentro do mercado, né? As pessoas conhecendo um pouco mais da Reparo Fácil, entendendo, sabendo das dores, né? Que a gente já tem dentro desse mercado. E
final de outubro, início de novembro, a gente vendeu a primeira franquia, né? A gente não estava nem com a tecnologia pronta ainda, naquele momento, né? Tu vê como a solução é necessária, Isso, assim, né? O nosso primeiro franqueado, né? Ele comprou a ideia, né? De onde que ele é? Americana. De Americana. Americana e Bragança, interior de São Paulo. Ele comprou 2 franquias juntas, Legal. né? E comprou a ideia. Obviamente, ele sabia que a tecnologia estava ficando pronta, que a gente tinha outras coisas, né, em avanço, mas ele adquiriu o primeiro franqueado, né? Assim, início de novembro. Então, e aí, a partir dali, a gente acabou já... Veio outro franqueado, que foi São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Depois já veio logo em seguida Uberlândia. E assim a gente foi crescendo. E a gente iniciou esse ano já com 7 franquias. Começamos janeiro com 7 franquias. Que né? legal. A nossa tecnologia ficou pronta início de janeiro. A gente começou janeiro já com a tecnologia em funcionamento. Hoje todos os nossos franqueados já têm tecnologia. Hoje, né, já não é somente mais a ideia, tem toda a tecnologia envolvida nisso também. Atualmente estamos com 13 franquias, né, além das 2 unidades próprias. E com um projeto muito grande, assim, de poder atingir aí no mínimo 50 franquias ainda esse ano. Né? Então a gente tá muito... tá bem no caminho para isso, né? Assim, os números mostram que a gente deve chegar nesse número de 50 franquias, mas foi muito rápido, assim, né? A gente, em menos de um ano, a gente conseguir atingir esse número que pra gente é muito expressivo e mostra o quanto esse mercado estava carente de uma empresa especializada, né, em reparo e em desocupação, né? Voltados para a imobiliária para resolver esse momento que é um pouquinho complicado deles. Pouquinho só, né? Mas assim, ó, Juliano, nesse um ano, assim, quais são os teus maiores desafios, assim, né, que tu encontrou em lidar com os inquilinos? Porque é um momento delicado, é o divórcio, né, que nem a gente fala, a vistoria de saída. E as imobiliárias ali na hora da entrega do imóvel, como que tu lida com esses desafios? Se tem ali de uma região para outra, como é que teus franqueados te trazem isso, assim, dessa dificuldade? Claro. Sim, né? Hoje, a mesma dor que a gente acaba sentindo ali na vistoria final, né? O inquilino, ele não tem o conhecimento da lei do inquilinato, né? Entender o que realmente é ação do tempo, o que realmente é mau uso, né? E a lei do inquilinato também ela é um pouco interpretativa, né, Aline? Ela tem bastante coisa que tu tem que interpretar. E a gente, hoje, como uma empresa nacional, e eu que atendo com a Rede Vistorias várias regiões, a gente percebe que tem imobiliárias que trabalham de uma certa forma e cobram algumas coisas de uma certa forma, e tem outras regiões que é cobrado de um pouquinho de outra forma, por interpretação da própria lei, né? Não está errado, não está certo em lugar nenhum, mas interpretam de forma diferente, né? Então, a gente hoje tem um pouquinho dessa dor, né? O inquilino, ele não sabe muito bem o que ele precisa fazer para devolver o imóvel, né? O proprietário, da mesma forma. Ele só quer alocar o imóvel dele, né? Ele tem um bem ali, que é uma rentabilidade dele, ele quer alocar. E no final, ele quer que esse imóvel seja devolvido como ele entregou, né? Então, ele também não sabe o que significa ação do tempo, como é que a gente vai interpretar a ação do tempo, né? E no meio disso tudo, existe uma imobiliária, que também é voltada para locar, vender e não E eles querem agradar os clientes também, né? É isso aí, a imobiliária ela precisa, né? Porque hoje ela tem o proprietário ali como um cliente seu por ter o imóvel e os inquilinos que vão locar esse imóvel, né? A comercialização é o começo de tudo, né? Então a gente tem justamente as mesmas dores, né? Hoje a gente precisa ensinar o inquilino, né? Mostrar para ele como a lei do inquilinato trata as coisas, né? Trazer transparência para o processo, né? Por isso que a gente faz uma pré-vistoria em loco, né? Por isso que a gente dá cara a cara com o inquilino, né? Por isso que a gente tem lá um orçamentista que vai em loco, mostrar para ele o que ele tem que fazer, por que tem que fazer, mostrar para ele a comparação versus a vistoria de entrada, né? Então, trazer essa experiência para que ele entenda, bom, realmente eu preciso realizar esses serviços, né? E da mesma forma com o proprietário, né? A gente também precisa mostrar para ele que às vezes alguns ajustes precisam ser feitos, né? Que aquela tonalidade de tinta não existe mais, né? Que aquele piso não tem mais, né? Que precisa ser feita uma troca diferente, ou às vezes até tu manter aquele lascado porque tu não consegue mais trocar todo um piso, né? Então são algumas coisas, essas dificuldades que a gente tem, que o nosso franqueado também tem na ponta, elas são as do mercado, né? Então a gente realmente se encaixa nessa gestão.
né? Porque o nosso profissional ele é treinado para isso, para fazer uma gestão das partes, né? Ele ser amigável com ambas as partes, trazendo transparência, não tendo uma parte que é sua, né? Ele tem ambas as partes, ele tem a devolução do imóvel. Essa é a nossa parte. É aí que a gente entra. Eu preciso devolver o imóvel e as partes entenderem que tiveram o serviço necessário feito, né? O imóvel foi devolvido da forma certa e o inquilino entendeu que ele pagou por algo que realmente ele usufruiu, que realmente ele precisava, né? Dentro do seu contrato de locação, quando ele, né, definiu locar um imóvel, né? Então, essas dores, elas são latentes, são grandes, e a gente entra justamente para ajudar nessa solução. Tá. Eu falo muito assim, e quando eu fazia vistoria, também eu costumava acolher eles, Claro. sabe assim, acolher, porque assim, a vistoria de saída já é algo delicado, e aí a pessoa está saindo do imóvel por algum motivo, seja bom ou ruim, né? Então, Sim. é uma experiência boa ou ruim para ele. Então, eu já escutei muito em vistoria de saída que, estou saindo daqui porque, né, perdi o emprego, vou ter que morar em outro lugar mais barato. Então, assim, a pessoa já não tem dinheiro para fazer aquelas pendências. Então, acaba que ele fica tentando, de alguma maneira, manipular isso, Sim. né, maquiar o imóvel, né, que nem o vistoriador chama de ir lá olhar o imóvel e ter alguma coisa para ser feito. Então, ter alguém, assim, realmente imparcial faz muita diferença. Claro. E acolher essa pessoa. Então, assim, e aquela história que a gente sempre ouve, né? Isso sempre foi assim, isso nunca funcionou, estou entregando imóvel melhor do que eu recebi. É isso aí, a gente né? escuta muito isso. Nessa jornada da Reparo Fácil, né? Eu já fiz eu já participei de várias etapas dela, né? Uma delas é a pré-vistoria, né? Eu preciso entender como ela funciona, porque eu tenho que treinar minha equipe, porque eu tenho que treinar franqueados. E a primeira pré-vistoria que eu fiz, justamente, a inquilina que me recebeu, a primeira coisa que ela me disse, eu estou entregando o imóvel melhor que eu recebi. Foi a primeira coisa. Então, isso é tradicional, é natural da gente, né? Como tudo pessoa, bem, né? Faz parte. Faz e parte. a gente, sem o conhecimento, às vezes a gente realmente está vendo que a gente está devolvendo melhor, né? Que cuidou bem do imóvel. Isso. Então, toda reforma que é feita no imóvel, eu não entendo que essa reforma é porque alguém quis estragar algo, né? Ou quis quebrar um piso, ou quis estufar uma parte do armário. É porque as coisas da moradia, a gente mora naquele imóvel, a gente vive ali, né? A gente abre porta, a gente fecha a porta, a gente caminha, isso é natural, né? Então, tem coisas que podem continuar assim, porque é ação do tempo, tem coisas que precisam, né, e podem ser reformadas para entrega para aquele proprietário para uma próxima moradia. E a gente realmente, assim, é o nosso intuito, a gente é imparcial, né? O nosso objetivo é devolver o imóvel para a carteira imobiliária dentro do prazo necessário e que ambas as partes entendam que tiveram o que é necessário atendido, né? Inquilino e proprietário. É esse o nosso papel e aí que a gente se encaixa. Bem parecido com o que a rede de vistorias faz hoje, né? Se encaixa bem nesse modelo de ser imparcial, de atuar, né, naquele momento que é, às vezes, um momento bom, às vezes um momento não tão bom da entrada e saída de um inquilino, mas a gente precisa fazer aquele serviço, né? Então, a gente se encaixa bem nesse momento das partes, né? Mas, Juliano, tu tem um diferencial, tá? Não sei se já te falaram isso, mas, assim, ao meu ponto de vista, pela minha experiência, o teu diferencial é a vistoria prévia. Sim. Né, assim, então, assim, esse diferencial para mim faz todo sentido, porque, claro, se a gente vai esperar o cara resolver desocupar o imóvel para fazer a vistoria, já perde aquele tempo, aquele prazo em que soluciona muita coisa. Claro. Né, para o proprietário, para a imobiliária. Então, assim, esse diferencial de tu ir fazer uma vistoria prévia ainda com o inquilino morando lá, ele se sente mais seguro. E eu acho que é isso que a imobiliária precisa entender também, que é essa solução, principalmente, não é só que tu vai entregar o imóvel pronto para uma próxima locação, é que a imobiliária vai proporcionar, através da Reparo Fácil, uma experiência boa para o cliente que está saindo. Claro, com certeza. Né? Esse é o nosso time, assim, porque quando a gente vai pensar na lei do inquilinato, né, ela fala, né, sobre esse período de aviso, de desocupação. Esse período ele não é simplesmente para o proprietário se preparar, porque aquele imóvel não vai trazer mais uma rentabilidade. É para também preparar a devolução do imóvel, né? Exato. A gente acabou culturalmente,
né, não usando isso no dia a dia, né? As imobiliárias não conheciam tanto disso, os inquilinos também estão locando imóvel, eles às vezes não conhecem a lei do inquilinato, então a gente acabou não usando. Mas dentro da Reparo Fácil, a gente, é aqui que a gente precisa entrar. Esse é o momento, né? Porque aqui eu tenho um período ainda que eu vou conseguir desocupar esse imóvel com mais tranquilidade, que as partes vão ficar mais... eu vou conseguir sanar os problemas das partes, como proprietários e inquilinos, e vou ajudar a imobiliária realmente a acompanhar aquele processo, né? É isso. Hoje, eu conversando com muitas imobiliárias, né? O que a gente ouve muito deles, né? É que não é só o inquilino naquele momento ruim. O proprietário, na hora que sabe que o imóvel vai desocupar, a primeira coisa que ele já fica preocupado é e como é que vão devolver o meu imóvel, Isso, né? É o primeiro passo. É né? isso. Então, a imobiliária ela tem que ficar lidando com os dois. Ela tem que aguardar o inquilino resolver o problema para fazer a vistoria, mas o proprietário, às vezes, quer entrar no imóvel e ver como é que está o imóvel dele naquele momento, né? E aí faz parte também disso, desse processo. E eu até, assim, acho legal o proprietário participar, inquilino participar, mas eu acho que o ponto-chave quando a gente tem uma empresa, assim, especializada nisso, é justamente saber orientar os teus clientes. Claro. Né? Então, assim, saber orientar o inquilino nos deveres que ele precisa ter como inquilino, no papel dele dentro da lei, e ao proprietário também saber orientar, falar, olha, agora, quando a gente terminar o reparo dele com as pendências que foram ocasionadas pelo teu inquilino, a gente precisa fazer um reparo assim, 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 né? Para a próxima locação, que é algo estrutural do imóvel, por exemplo. Então, assim, os teus franqueados, assim, como que lidam com essa questão dessa orientação, assim, né? Eu acho que é um diferencial também, e se eles estão preparados para levar essa solução também de fazer essa orientação entre as duas partes. Com certeza. Hoje, quando a gente busca o perfil do nosso franqueado, né? Ele é um perfil de gestão bem comercial. Né? Tá. Esse é o perfil do nosso franqueado. Por quê? Porque é esse momento, né? É o momento de apaziguar os ânimos, né? Que ele tem que saber bastante de lei do inquilinato, né? Para poder tratar com ambas as partes, né? Ele tem que ter um bom relacionamento com as partes, porque esse momento ele sempre vai ter algum fio solto, né? Dentro do processo. O próprio processo hoje das imobiliárias, que ainda vem mais antigo, existe muitas coisas ainda que se perdia no tempo, né? Problemas ocasionados dentro do imóvel, que o inquilino mandava um e-mail e lá no final não se acha mais esse e-mail, né? E aí o inquilino diz que mandou, a imobiliária diz que nunca recebeu, o proprietário diz que ele não vai pagar pela conta. Então precisa ter um processo muito... as pessoas têm que estarem cientes, né, disso. E o perfil do nosso franqueado é justamente esse. Uma das boas partes e das maiores partes do nosso treinamento, quando um franqueado entra, é justamente ensinar esse passo a passo para ele, né? Desde o momento de fazer uma pré-vistoria, de ensinar o seu funcionário a fazer uma pré-vistoria, de poder relacionar com a imobiliária, de poder relacionar com o inquilino e com o proprietário. E a imobiliária, ela acaba sendo a nossa parceira justamente por essa gestão que a gente traz, né? Às vezes nem é pela própria reforma. A reforma hoje existem prestadores de serviços, ela mesma às vezes tem os seus prestadores de serviços como parceiros, né? Mas a gente traz o diferencial, que é o que eles hoje não conseguem fazer, que é gerir esse processo, né? Então é aí que a gente encaixa e por isso o nosso franqueado hoje ele é muito voltado para isso. Comercialização, ser gestor realmente, apaziguar as partes e a gente, na hora que um franqueado entra, hoje a gente tem um período de treinamento que não é tão pequeno assim. Deixa eu te perguntar isso do treinamento. Isso. Hoje a gente tem um período aí que em torno de 2 semanas a gente passa treinando um franqueado, né? Tanto em campo quanto online, né? Para várias partes do processo, né? Porque hoje o nosso franqueado pode ser que ele entre dentro do nosso... compre, né, uma franquia e tenha o perfil, mas ele nunca atuou com vistorias imobiliárias ou nunca atuou dentro do mercado imobiliário e ele consegue se encaixar dentro do nosso processo. Sim. Então, para isso, eu preciso trazer para ele... tudo sobre lei, eu preciso trazer para ele tudo sobre relacionamento, eu preciso mostrar para ele como é que ele faz um processo, entende lá na ponta avaliar um imóvel para poder definir se uma pintura deve ser feita ou não deve ser feita. Então, hoje é um processo operacional um pouco maior, por isso a gente tem um prazo aí no mínimo de 2 semanas para poder treinar o nosso franqueado. Legal. Então, assim, 2 coisas que eu acho super importante que tu já falou aí, que tem na Reparo Fácil. É a questão
ali desse diferencial de fazer a vistoria previamente, Sim. né, com o inquilino ainda morando e trazendo para ele essa tranquilidade, porque daqui a pouco assim, ó, ele já está preocupado com várias coisas. Aí tem que mudar para outro imóvel, né, tem que ir lá transferir internet, ligar a luz, então Números gastos, né, Aline? Números gastos naquele momento ali, desliga um, liga o outro, mudança, tem muitos gastos. Então, e aí ele já tem uma pré-vistoria onde ele não olha para o teu vistoriador lá. Ele não vai olhar como um vilão, como é na vistoria de saída, né? Que eles acham que o vistoriador está lá para realmente mexer no bolso dele. E não é o caso. Mas aí o teu vistoriador vai lá previamente e ele já vê isso como uma ajuda. Com certeza. Né? Ele vê isso como uma ajuda. E o outro ponto é a questão dessa gestão de conflito no final. Né? Então, essas duas coisas aí, eu acho que é super importante a imobiliária entender, ter a consciência de que a Reparo Fácil vai levar essa solução para eles, além, claro, que o resto para mim já é bônus, né? Sim, sim. O imóvel está pronto para outra locação, já é a consequência, digamos assim. Hoje eu te comentei ali que a gente começou o processo e em seguida hoje a gente atende, né? E começou a atender as duas maiores imobiliárias de Goiânia, né? Que é um mercado hoje em amplo crescimento. Sim. E justamente essas imobiliárias, elas não tinham um processo para isso. Né? Elas tinham gerentes de conta que administravam X carteira, mas na hora que o inquilino ia sair, e o que eu faço? Né? Elas não tinham um processo para acompanhar aquele inquilino. Né? Elas iam tratando as dores que iam aparecendo. E isso. Quando a gente vai lá e mostra para eles, bom, eu vou entrar aqui nesse meio, né? É o que eu não tenho. Então, justamente a gente se encaixa no processo e por isso a gente acabou acontecendo tudo tão rápido, porque a dor era tão grande, Aline, tão grande ainda das imobiliárias, que a gente até tem que dar uma segurada, às vezes, porque hoje eu tenho imobiliários que nos procuram porque querem o atendimento. Pô, na minha cidade não chegou. E mesmo nas cidades que a gente atende, né? A gente tem um crescimento que precisa que precisa ir acontecendo e às vezes eu não consigo atender o todo de imobiliários que hoje já gostariam de estar com um processo nessa forma e sendo atendidas pela Reparo Fácil. Né? Então... E é legal isso porque tu consegue chegar bem na dor mesmo, onde realmente a gente, né, na ferida ali, né? Então, isso é bem legal, Juliano. Parabéns por esse trabalho, assim, eu acho que tem a crescer, né? E assim, falar em crescimento, eu quero entender o que torna esse modelo tão eficiente para o mercado imobiliário e como que você vê a expansão da Reparo Fácil nos próximos anos. Claro. O modelo de franquias, né, Aline? Eu sou franqueado da rede desde 2019, assim, e por que eu procurei franquias lá atrás? Porque eu queria... Primeiro porque eu sempre, desde o começo, eu pensei, bom, eu vou comprar minha primeira, mas meu objetivo é ter mais de uma, né? Eu sempre pensei nisso. Então, eu sempre vi a franquia como um modelo, assim, onde eu vou ter algo já testado, Sim. Que deu certo, que tem um modelo de trabalho e que eu posso ir evoluindo. E esse modelo vai evoluindo junto, né? Então, eu vejo que a gente, como Reparo Fácil, a facilidade de expandir para o Brasil, né? Hoje a gente está em 13 regiões, né? 15 regiões, na verdade, com as 2 unidades próprias, em 4 meses de operação, justamente pelo modelo, né? A gente testou o modelo, a gente viu que ele dava certo e a partir daí a gente expandiu sabendo como fazer, né? Então, esse modelo de franquia é o que o mercado hoje imobiliário acaba tendo como referência, né? A gente pegar as grandes imobiliárias do país, né? Remax, a própria Crédito Real, que vem expandindo no nível nacional, justamente porque esse modelo de franquia ele traz algo já pré-pronto, testado e que vai funcionar, trazendo aquela transparência para o processo. E a gente pensa da mesma forma. Né? Então, é aí que a gente vê esse modelo de franquia se encaixando dentro dessa pauta de reformas. Né? Ter um franqueado na ponta que realmente vai fazer o processo acontecer e um processo que já nos mostrou que pode acontecer em todo o Brasil. Né? Então, hoje eu tenho franquias desde o Rio Grande do Sul, a gente tem franquia Campo Grande, a gente tem franquia Cuiabá, a gente tem franquia no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente já tem vários centros, né, que mostram que aquela franquia, que esse modelo de franquias pode e funciona
em várias regiões, né? Então, Sim. aí o crescimento. E falando um pouquinho de expansão, né? Assim, como é que a gente vê, né? Te comentei ali que nosso objetivo é chegar a 50 franquias ainda esse ano, e a gente está nesse caminho. O objetivo da Reparo Fácil é ser a maior empresa e a referência desse mercado, né? Não tenho dúvida. Acredito eu, hoje, já que a Reparo Fácil em desocupação do imóvel seja a maior empresa do segmento, né? E o nosso objetivo, sim, é esse ano chegar a 50 franquias. O objetivo do ano que vem é chegar a 120 franquias, né? E em 2027 estar em 200 franquias, né? Hoje o modelo da Reparo Fácil também, ele acaba que ele, dependendo do tamanho da cidade, ele não é uma unidade única, né? Então, por exemplo, a gente tem uma unidade em Florianópolis e a gente está tratando uma franquia para Florianópolis. Então, a gente vamos ter 2 unidades em Florianópolis, né? Entendi. Então, hoje o modelo da Reparo Fácil, ele se encaixa dentro das cidades maiores com mais de uma franquia, né? O Rio de Janeiro, a gente já tem uma franquia. O objetivo final é, no mínimo, 4 franquias no Rio de Janeiro. São Paulo, a gente fala em 6 a 8 franquias, né? Porque hoje o nosso franqueado ele vai atender a imobiliária parceira dele, né? No Rio de Janeiro, então, o nosso franqueado ele atende X imobiliárias que são parceiras deles e eu vou ter outro franqueado atendendo outras X imobiliárias, né? Então, hoje, uma imobiliária, por exemplo, a gente que atende imobiliárias grandes como Goiânia, eu tenho uma imobiliária que faz 150 a 200 ocupações mês, né? Então, são 150 a 200 possibilidades de executar serviços mês, né? Então, hoje a gente tem uma conversão muito grande, né? Porque como a gente se aproxima do inquilino no início da desocupação, a gente mostra para ele todo o processo, a gente unifica todos os prestadores de serviço, a nossa conversão é muito grande, né? Então, se hoje eu tenho uma imobiliária que faz 150 vistorias, se eu consigo converter 50%, eu tenho 75 reformas no mês, né? Então, hoje a gente não vê uma região grande fechada para um franqueado porque ele não teria capacidade de atender aquela região como um todo, né? Então, a gente precisa ter mais franqueados, né? Então, esse é o nosso objetivo como empresa, é atingir aí no final de 2027, no mínimo, ter 200 franquias pelo país, né? Que é o objetivo maior dentro do que a gente busca. Nossa, legal, Juliano. Vai conseguir, tem certeza? Estamos nesse caminho, estamos trabalhando muito para isso ali, muito mesmo. Vai, porque tem transparência, tem processo, tem cuidado, né? Tem conhecimento, então isso tudo contribui para o crescimento. Sim, não adianta. E assim, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo hoje em franquia é a padronização dos serviços. Sim. Né? Então, como que tu enxerga isso? Como que tu aproveitar que já que está no início, né, para construir essa padronização ali? Então, acho que a tecnologia te ajuda. Com certeza. Né? Mas como que tu enxerga? Tu acha que é necessário ter essa padronização? Né? O que tu me diz sobre isso? Eu acho que as franquias, justamente, elas são voltadas para isso, né? A padronização é uma das grandes partes das franquias, né? Sim, a gente hoje vai comer no McDonald's, ele é padronizado e assim por diante. A Reparo Fácil não foge disso, né? A gente precisa que a Reparo Fácil do Rio seja muito parecida com a Reparo Fácil de Cuiabá, de Campo Grande, de Novo Hamburgo e assim por diante. Então, a gente muito preocupado com isso e quer que isso aconteça. A tecnologia ela nos ajuda muito nisso, né? Então, hoje, dentro da nossa tecnologia, tanto a geração de orçamentos, né? A margem de retorno que o franqueado pode ter, a margem de valor de custo que ele gerencia os seus orçamentos, elas já vem muita coisa pré-definida. Então, a gente consegue manter padrões para a gente poder ter um preço médio ideal em nível Brasil. Sabe que vai ter algumas diferenças, né? Que o interior vai ser diferente das capitais, que às vezes é diferente do Nordeste para a região Sul e assim por diante. Mas a gente consegue trazer uma padronização. Sim. Dentro da tecnologia também, toda a parte de recebimento, ela acontece dentro da tecnologia, né? Então, hoje a gente tem um meio de pagamento integrado. Legal. Então, hoje o nosso inquilino, ele paga dentro do nosso meio de pagamento como franqueadora e esse valor cai para o nosso franqueado, né? A gente também consegue trazer para os inquilinos toda a parte de parcelamento desse serviço, né? A gente hoje parcela até 12 vezes o serviço para os inquilinos. Também temos um parceiro muito forte, né, que é a Stone, dentro desse processo, e a gente hoje consegue
acho que as melhores taxas do país, pelo volume que a gente consegue ter, né? Então, também nessa parte a gente padroniza. E aí a gente fez algumas outras coisas por fora para que a gente pudesse entender a qualidade do serviço e a padronização, né? Então, a cada final de término de obra, nosso franqueado, ele precisa fazer uma entrega de obra, né? Um documento de entrega de obra. Então, a gente tem hoje, a cada término de obra, um documento onde ele tem algumas fotos que ele é preciso tirar, a descrição do serviço realizado que a gente faz em comparação ao orçamento que ele criou, né? Então, a gente tem um setor de gerência de operações que vai cuidando isso do franqueado, né? Então, o franqueado, ele fez 20 reformas no mês, a gente analisa dentro daquele término de obra dele a qualidade do serviço prestado. Se ele fez tudo que tinha que fazer na lista ali. Isso aí. Se ele fez tudo que ele orçou, se dentro do que ele fez foi realizado da forma certa, né? Então, hoje, com questões de fotos, vídeos, a gente consegue observar se a qualidade daquele serviço prestado, ele está de boa qualidade, né? Porque é responsabilidade do nosso franqueado administrar os prestadores de serviços locais que ele tem como parceiro, né? Então, a gente precisa garantir que a qualidade do serviço aconteça. Paralelo a isso também, a gente hoje cria relacionamento dentro da própria plataforma junto às imobiliárias, né? Então, eu consigo entender junto com as imobiliárias através de uma nota que a franquia recebe sobre a qualidade, sobre atendimento, sobre agilidade, né? Então, a gente mensalmente consegue definir junto àquelas imobiliárias que já são parceiras como o nosso franqueado está se portando lá, né? Ela mesmo, dentro da plataforma, consegue colocar isso e dar nota para cada tipo de serviço que a gente questiona ali, a imobiliária. E aí a gente entende, né, o que precisa melhorar dentro da franquia ou não, onde é que estão os gargalos daquela franquia, com o nosso principal cliente, que é a imobiliária, nos trazendo esse feedback, né? Então, essa padronização, ela é essencial, Aline, e a gente é muito focado nisso. A gente precisa que as coisas aconteçam muito parecidas em todo o país. Legal, Juliano. E a Reparo Fácil é uma empresa familiar? Isso vai ficar de herança para os pequenos? Vai, com A Juliana certeza. te ajuda ali? Com Como certeza, com certeza. Vocês trabalham juntos, né? Isso, eu sou casado há 17 anos, né, Aline? E a Juliana, ela trabalhou por 16 anos no Bradesco, foi num banco, né? Foi o único emprego dela. E aí, em 2021, né, eu já estava partindo para a minha terceira franquia da Rede Vistorias. Eu disse para ela: vamos empreender junto, vem junto, né? E aí ela acabou pedindo para sair do banco e a gente começou essa vida junto, trabalhando juntos, né? Ela focou na parte financeira de todas as franquias e hoje dentro da Reparo Fácil da mesma forma, né? Quando eu comecei esse projeto, ele não começaria sem ela, né? Ela faz parte de tudo isso. É quem hoje ajuda em todos os pontos, né? A gente sabe que às vezes a gente está um pouco perdido em algum ponto, né? E a mulher, ela tem um pouquinho mais de calma. Isso aí. Eu sou muito... eu sempre acho que eu posso fazer mais ali, né? Esse é o meu perfil, né? Eu nunca tô paciente, eu não sou paciente com as coisas, né? E às vezes eu preciso escutá-la um pouquinho. Não, mas olha quanta coisa está acontecendo nesse pequeno período, né? Olha ali, quanto já aconteceu, né? Então, eu ouço muito ela e hoje, sim, ela faz parte, né? É um projeto familiar. Ela hoje é responsável por toda a parte financeira da Reparo Fácil e eu entrego de mãos de olhos fechados, né? Porque ela tem certeza que sai um bom trabalho e a gente, né, consegue desenvolver. Eu foco no que eu sei fazer, que é comercializar, que é relacionar. E deixa essa parte um pouquinho mais burocrática financeira, que ela sabe resolver muito bem e tem tranquilidade para isso. E tu já tem mais um perfil comercial também, né, Juliano? Esse é o meu perfil, né? Tu vende, meu Deus, tu já entra vendendo, né? É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, né, de fazer, né, Aline? Quando eu decidi ser empreendedor, né, é porque eu sempre pensei, cara, eu consigo vender, eu sei vender. E eu acho que é onde nasce tudo, né? Então, assim, e aí, às vezes, assim, vender não é... dar um sorriso ou falar alto, né? Eu passei bastante trabalho nisso da Rede Vistorias, assim, né? 2019, tu imagina, antes da pandemia, a Rede Vistorias não era o que é hoje, as empresas entendendo tecnologia, entendendo terceirização, e eu tive que
dar um passinho atrás no começo do processo para entender como eu ia vender o meu processo, né? Para entender como é que eu ia vender a rede de vistorias numa cidade de 300 mil habitantes, que foi onde eu comecei, né? E é o que eu faço até hoje, né? Para tudo que eu vou vender, né? Hoje eu atuo muito dentro da expansão da Reparo Fácil, eu atuo muito na comercialização junto às próprias imobiliárias, mas entender como é que a gente encaixa o nosso trabalho lá dentro é o que para mim é vender, né? Então eu sou muito focado nisso. Às vezes eu sou até mais sério do que normalmente os comerciais são, porque o meu foco é realmente fazer com que aquilo que eu estou entregando para o meu cliente, que eu estou querendo vender para ele, realmente solucione a dor dele, né? Então, e aí isso é o que faz diferença, e acho que por isso que hoje eu tenho imobiliárias que eu atendo desde final de 2019 até hoje, estão comigo mais de 5 anos, justamente porque o que eu disse para eles lá atrás, até hoje acontece igual, né? E é assim que a gente quer fazer com a Reparo Fácil também, que a gente não entregue apenas um serviço, que a gente entregue uma solução para aquilo, né? E é o que eu faço. Legal. Ô, Juliano, e assim, ó, vai caminhar juntos o franqueado da Rede Vistoria e a Reparo Fácil? Como é que vai ser o teu foco, assim, com relação a isso? Aline, uma hora eu acho que a gente vai ter que seguir um caminho, né? Hoje, que bom, assim, eu tenho hoje uma equipe muito forte na Rede Vistorias, né? A gente entendeu um modelo de negócio, hoje eu unifiquei as minhas 6 franquias, então hoje eu tenho toda uma gestão de operação centralizada que atende 6 franquias, né? Hoje, cada região eu tenho os meus comerciais, depende do tamanho da região, como Brasília, como Goiânia, eu tenho um comercial e um gestor de unidade. Então, hoje funciona, né? E eu consigo, por trás dos panos, ainda atuando dentro dessas franquias, trazer a minha cara ainda dentro desse processo. Mas o meu filho, né, como empresa, é a Reparo Fácil, né? Isso, é onde eu me vejo, é onde faz 5 anos que eu penso nessa empresa e como ela ia funcionar e como ela ia acontecer. Hoje ela saiu do papel, hoje ela já está em vários estados do país, e um momento ali na frente eu vou ter que seguir ela, né? Não sei quando, não sei até quando, a partir de quando, mas eu sei que vai precisar de um momento, porque ela vai precisar de mim, é onde eu vou focar o meu trabalho, o meu esforço, né? E as franquias da rede, a gente vai entender como fazer. Quem sabe eu traga alguma pessoa para atuar comigo, para seguir esse projeto junto com as franquias, que também, né? Hoje eu tenho franquias em grandes centros, que são franquias grandes, com volumes muito grandes. Então, mas eu não... No momento ainda eu tô conseguindo lidar com as duas coisas. Te peguei nessa pergunta, não estava no script. Não, essa não estava. E essa é uma pergunta difícil, porque eu te disse no início, né? A Rede Vistoria mudou minha vida de 5 anos para cá, né? Então, e hoje a Reparo Fácil, ela é uma parte da Rede Vistorias, porque tudo nasceu, está atuando aqui dentro, né? Então, hoje, assim, pensar em ter que deixar as franquias que eu conquistei, criei, que são, né, fazem parte do meu dia a dia, é bem difícil. Mas no momento a gente tem que optar, né? E ainda não é o momento, mas no futuro será. Mas assim, então não vai ter a 7ª franquia. Não. A 7ª franquia com certeza não. Não vai ter. Hoje os próprios colegas, outros franqueados da rede, né? São números, eles falam muito, né? Que quando acontece uma votação, né? Daí eu voto e aí, deu certo porque o Juliano votou, sim, ele votou por 6, né? Ele tá valendo por 6 aí, então é muito nesse sentido, estão sempre brincando comigo nesse sentido, mas no momento eu não penso na 7ª, não. O objetivo, no momento, nem tem condições para isso. Não, agora tem que alimentar o filho novo. Isso aí. Reparo Fácil veio para ficar, com certeza, Juliano. Eu acho que eu acho que o mercado precisava disso. De uma empresa séria, de uma empresa que entende a dor do mercado, de uma empresa que vai no ponto-chave para resolver a situação, né? Então, é fantástico, assim. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Juliano, última coisa, assim, eu quero que tu deixe para mim aqui, uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo que vem aqui. Assim, se todo mundo, todo o mercado soubesse ou fizesse isso, o mercado imobiliário seria muito melhor. Por quê? Bom, Aline, eu acho que se todo mundo
soubesse que desocupar o imóvel pode ser simples, É isso, boa. eu acho que o mercado imobiliário seria bem melhor, porque as pessoas estariam mais conectadas, as Sim. imobiliárias teriam menos discussões naquele momento tão ruim, né? E a gente deixaria de ouvir um pouco, assim, quando conversa com as imobiliárias que, bom, saída, né? É o desquite, é o término de casamento, é tudo ruim, né? Isso. E a gente começa a ver que realmente pode ter um processo, né? E se todo mundo entendesse que vão ter que ceder um pouquinho em alguma parte, eu acho que esse mercado poderia ser bem melhor, né? A gente teria imobiliárias mais tranquilas e mais contentes em estar atuando com locação, um mercado que está crescendo gigante, então precisa cada vez mais das imobiliárias. Então, acho que é esse caminho aí. É realmente a gente entender que cada um vai ter que doar um pouquinho, né? E a gente, como Reparo Fácil, entra bem nisso aí. A gente quer ajudar as partes a entender os pequenos problemas que acontecem ali e para esse mercado imobiliário ser melhor nessa parte de locação. Legal. E às vezes todo mundo quer ter razão, né? Na saída. Todo mundo quer ter razão, né? Mas, e na verdade, assim, a gente falou muito sobre isso, né? Assim, a lei, ela é muito interpretativa, né? A razão, às vezes eu escuto um inquilino nos dizendo algo e a gente diz, ele tem razão. E a gente escuta um proprietário, mas ele também tem razão, né? E agora? Então, a gente precisa lidar com essas partes e mostrar para eles que a gente juntos tem que chegar num comum acordo, né? Exato. Então, não existe o certo ou errado em todos os pontos. Às vezes, existe questões que a gente precisa ir avaliando e cedendo um pouquinho de um lado, um pouquinho de outro, para que lá no final, bom, todas as partes sejam atendidas. E é isso que a gente tenta fazer e é o que a gente está ensinando o nosso franqueado a ajudar o mercado local lá da sua região a fazer também. Legal, Juliano. Depois, outra hora, vou te convidar de novo para tu vir para a gente falar de empreendedorismo. Legal. Porque, Juliano, é muito legal a tua história, assim, eu acho muito fantástico, assim, que tu pegou uma solução e, sabe, assim, eu vou resolver e eu vou ajudar. Sabe, entender a dor e não ficar de braço cruzado olhando e não fazer nada, sabe? É isso. Eu acho que o empreendedor é isso, né, Aline? Assim, Isso. a gente buscar soluções para essas grandes dores, né? Eu desde 2016 eu trabalhava em empresas e eu dizia, cara, eu quero ser empreendedor e eu tenho capacidade de ser empreendedor, né? Porque não trazendo para uma reclamação aqui, mas não é fácil ser empreendedor. Eu acho que não é fácil no Brasil, como muitos dizem, mas não é fácil fora também. Ser empreendedor não é fácil, né? A gente ter que achar soluções, a gente tem que criar produtos, processos e desenvolver isso, né? E eu sempre me senti com essa capacidade. Hoje a Reparo Fácil, né? Ela é uma empresa já nacional, é um trabalho árduo, é um trabalho que é necessário para o mercado e eu me vejo muito capacitado para estar à frente da Reparo Fácil, né? Sim. Então, assim, essa parte de empreendedorismo, ela está na veia, né? Isso. Eu gosto muito disso, eu acordo todos os dias de manhã muito focado nas empresas que eu atuo, no trabalho que eu faço, nas novas ideias que eu quero ter, porque a gente está tendo ideia o tempo inteiro, né? Claro. Algumas são boas, outras também nem tanto, né? Sim. Então, eu tenho muito essa veia empreendedora e gosto muito de falar disso e gosto muito de ouvir sobre isso, né, Aline? Sim, então, sim. isso é importante. Então, pode me chamar que eu estou à disposição. Muito obrigada. Juliano, quero te agradecer muito pela tua presença aqui. Acho que contribuiu demais ali para quem precisa dessa solução, né? E só quero fazer uma última pergunta, porque eu não vou finalizar sem te perguntar isso, mas para quem quer ser um franqueado da Reparo Fácil? Claro. Há essa possibilidade? Tem como faz um processo de seleção? Isso. Tem que investir muito? Eu queria que tu Legal. falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a gente está bem franca expansão, né? Tá. Nosso objetivo é chegar nos grandes centros, né? Então hoje a gente já tem franquias Rio de Janeiro, franquias Cuiabá, Campo Grande, mas a gente tem grandes centros ainda como São Paulo, como Curitiba, que a gente está focado para trazer um novo franqueado para essa solução. Hoje a gente passa, sim, por um processo seletivo franqueado, né? Ele precisa ter um perfil ideal para ser o franqueado da Reparo Fácil. Então,
pode nos buscar, né, nos meios, nas redes sociais. Hoje a gente tem o Instagram da Reparo Fácil, né, @ReparoFácil. Tem o meu próprio Instagram, né, @juliano.meldener. E passa por esse processo de seleção. A partir daí, a gente parte para entendimento, né, e apresentação da própria franquia. Hoje a Reparo Fácil ela é uma franquia de baixo investimento. Tá? Então, dentro das possibilidades de ganho que ela tem um baixo investimento. Dentro dos grandes centros, como a gente também vai ter mais de uma franquia hoje, ela ainda se torna uma franquia ainda mais barata, mais um custo menor, né? Porque está num grande centro, né? Então, hoje, sim, quem quiser conhecer melhor, quem quiser entender, conversar com a gente, pode nos procurar nas redes sociais, que a gente vai ter o maior prazer de poder apresentar, entender se está dentro do que essa pessoa está buscando e também entender se ele tem um perfil para o tipo de negócio que a gente tem no mercado hoje. E para prestadores de serviço, mão de obra também, vocês têm também campo de trabalho, de oportunidade para essas pessoas. Com certeza. Hoje, no momento que a gente fecha a franquia para a região, o primeiro passo é buscar prestadores de serviços, né? Parceiros, que a gente vai conectando dentro da nossa jornada, né? Então, a gente já ajuda o franqueado desde esse primeiro momento, né? Auxiliando ele a conectar esses prestadores de serviços para o início do trabalho dele. A partir da conexão desses prestadores, ele começa a conectar com as imobiliárias, né? Então, hoje a gente indiretamente, né, a gente traz vários tipos de serviços e trabalho a várias pessoas conectadas ali desde o início do processo, né? Isso também faz parte da gente como franqueador, ajudar o franqueado no começo da sua jornada. A nossa tecnologia ajuda bastante nisso, né? Mas a gente conecta desde o início desse processo de cada franquia em cada região. Legal, Juliano, obrigado mesmo pela tua participação. Eu acho que isso realmente é o que o mercado precisa, né? E a gente precisava ouvir, e depois, quando tu voltar aqui, a Reparo Fácil já vai ter crescido mais, com certeza, né? E a gente vai trazer novos números. Mas obrigada mesmo pela tua participação. Já deixasse aqui tuas redes sociais, mas se tu quiser trazer alguma consideração, fica à vontade. Não, somente agradecer, Aline. Tenho certeza que esse podcast ele tem tudo para ser gigante, necessário dentro do mercado, né? Com a parceria da Rede Vistorias, hoje é a maior empresa de segmento. Então, assim, eu desejo muito sucesso para esse podcast. Com certeza eu já sou seguidor e vou acompanhar muito, porque me interessa muito todos esses assuntos, né? Te desejo sucesso e também a Reparo Fácil, ela tá aí para poder ajudar, né, todas essas imobiliárias e estamos sempre à disposição para poder ajudar aqui também. Obrigada, Juliano. Tá bom. Então, gente, esse foi mais um podcast do VistoriaCast. Acompanhe nossas redes sociais, @VistoriaCast, segue lá também a Rede Vistorias, @SomosGrupoRV. E também @Aline Vistorias Humanizadas, que você não vai perder nenhum episódio desses conteúdos maravilhosos, muito necessários aqui para o mercado imobiliário. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.